Mais um Sobrevivendo ao Vivo, que é sobre o Vivendo ao Vivo, que é aquele quadro que a gente tem no Instagram, inclusive segue lá, @fute.e.bola, que a gente comenta o resumo do que foi o jogo, mas lá só temos 3 minutos, e 3 minutos é tempo de macarrão instantâneo, não de análise de partida. Brasiliense 1, Gama também 1. Clássico verde e amarelo de número 79, o que ocorreu aqui hoje. Os números do clássico eu vou até pegar, atualizar, que eu tinha de cabeça, mas você sabe como é que são as coisas aqui. 29 vitórias do Brasiliense, 23 empates e 26 do Gama. Isso quando chegou aqui. Agora são 29 Brasiliense, 24 empates e 26 do Gama. Apesar desse retrospecto histórico, recentemente, se você pegar um corte das últimas 6 partidas, 6 enfrentamentos do Clássico, temos 4 vitórias para o Gama, um empate e uma vitória para o Jacaré. Foi assim que chegou aqui. Agora, contando os últimos 7, a gente tem 4 Gama, 2 empates e 1 Jacaré. Vamos falar dessa partida. Partida que o Gama chegava aqui no Cerejão, jogando contra o Brasiliense, mas com favoritismo. Por que favoritismo? Pelo que a equipe apresentou durante o ano e pelo momento que vive a equipe do Gama. Faz esse corte porque eu pensei num negócio aqui. Pensei num negócio que eu tinha que ter falado do Vivendo ao Vivo normal, eu esqueci. Gama chegou aqui 100% na Série D, 100% na Copa Centro-Oeste, inclusive já classificado, vai viajar meio de semana para enfrentar o Atlético Goianiense, mas já está classificado em primeiro, faz um bom ano, ele fez excelentes contratações, está na minha visão, tem a chegada do De Paulo, atacante, o Galhardo, que a gente já comentou, o William Júnior para suprir a lacuna de um 10, que a gente também já comentou, então boas contratações do lado do Gama, chegando para enfrentar um Brasiliense que vem melhorando na Série D, vem melhorando gradativamente, jogo após jogo, tô vendo uma evolução no Jacaré, primeiro jogo contra a Primavera muito ruim aqui no Cerejão, depois foi encarar o Luverdense lá no Mato Grosso, conseguiu arrancar um bom empate, seguro defensivamente, depois vence o Inhumas, e agora chegando aqui, mas tinha seu grande desfalque, o desfalque do melhor jogador do Brasiliense na temporada. Ele, Tarta, foi desfalque pro jogo de hoje. Eu estava muito curioso para ver como que o Jacaré ia jogar com o grande desfalque. Claro, tem grandes jogadores criativos de opção, como por exemplo Marlone, como por exemplo foi aí o Serginho, tem o Jean-Pierre no banco, enfim, tem opções, mas o Tarta é a grande figura do Brasiliense no ano de 2026. Chegando para o jogo, estava curioso para saber como foi, até porque quando o Gama enfrentou o Brasiliense lá no Candangão, a estratégia foi de colocar uma marcação individual no Tarta, o Lúcio virou praticamente o cão de guarda do Tarta, o Lúcio e depois o Russo, queria ver como seria aqui. E aqui eu vi o melhor primeiro tempo do Brasiliense na Série D. E se você levar em conta a dificuldade de um Gama invicto, de um clássico sem ser o melhor jogador, talvez o melhor jogo do Brasiliense nessa Série D. Um primeiro tempo muito bom do Jacaré. Marlone, seu primeiro jogo como titular da equipe do Brasiliense, achei uma atuação assim de prima, principalmente o primeiro tempo, fazendo tudo que você pede de um camisa 10. Gostei do Jackson em posição física, teve suas chances também de gol no primeiro tempo e gostei do lado direito do Brasiliense. O Netinho atacando muito bem, defendendo também muito bem. Teve 3 descidas perigosas, enquanto aqui o Cerejão vai começando a apagar as luzes, você vem acompanhando comigo. As 6 subidas perigosas do Netinho. Na terceira, ele acha o Malone no entre linhas, que pega e chapa muito bem na saída do Renan Rinaldi, fazendo 1-0. Foi um primeiro tempo que o Gama não se encontrou. O Gama não teve chances claras. A mais clara que teve foi no cruzamento do segundo pau, encontrando a cabeçada do Lucas Piauí. A bola acaba subindo demais, indo para a linha de fundo. Um Gama que não se acertou no primeiro tempo. E as coisas não funcionavam. Depois do gol, o Brasiliense continuou tendo a posse, continuou marcando muito bem as inversões de bola, por exemplo, que a gente está acostumado de David para o Ramon, de lado direito para o lado esquerdo, não entraram, Netinho muito bem, mais uma vez, para fazer os cortes, as coisas não funcionavam. Aí o Luiz Carlos Souza teve essa mesma interpretação geral, olhou para o banco de reservas e colocou o William Júnior na sua reestreia pela equipe do Gama. Ele entrou no lugar do Lúcio, então botando realmente mais ofensividade, desce ali o David e o Lucas uma casa, coloca o Renato para ficar atrás do Clemente, também podendo cair pelos lados. O Renato, perdão, o William Júnior ali atrás do Clemente para poder cair pelos lados. E foi uma partida do William Júnior, assim, não chegou com aquele impacto que todo mundo espera que ele vá ter, e eu até acho que terá, tá? Eu acho que terá, porque eu sou muito fã dele, peça fundamental do Grandangão de 25 com Gama, peça fundamental do acesso Santa Cruz na Série C, mas acabou de chegar, não tá na mesma rotação que os companheiros de time, que já estão aí desde novembro de pré-temporada jogando juntos, então é normal que no seu primeiro passos em campo acabe não estando como a gente espera que ele vai estar logo mais daqui a algumas partidas. Enfim,
tenta trazer mais mobilidade, mais criatividade para esse meio-campo do Gama, para tentar desvencilhar o meio-campo brasiliense, que jogou muito bem o meio-campo. O Hipólito, para mim, fez uma grande partida. Gostei da defesa do Brasiliense, gostei muito do Brasiliense no geral, tá? O primeiro tempo, caramba, vai fechar mesmo, vai deixar só a gente aqui. O primeiro tempo, então, de um Gama muito abaixo, que não conseguia grandes criações, contra o melhor primeiro tempo do Brasiliense na Série D. Poderia ter saído até com resultado melhor. Teve a chance fora o gol, teve uma bola na trave do Mock, ele bate muito bem, uma chapada, ela belisca a trave. Teve a chance do Jackson num lançamento que ele recebe para ganhar na corrida, acaba batendo para fora. Teve chances o Jacaré de sair com o resultado até melhor do que 1-0 na primeira etapa, não conseguiu. Vamos para o segundo tempo de um Gama que melhorou. Foi pro intervalo, as orientações do Luiz Carlos Souza deram certo. Um Gama que voltou melhor na marcação lá em cima, conseguiu colocar o Clemente no jogo, que é algo que é necessário para o time do Gama também. No primeiro tempo ele estava muito apagado. David Lucas ficou mais à vontade para distribuir as bolas. Foi um Gama que começou a crescer na partida, mas ainda faltava chances claras. Teve uma que o Clemente bateu pela rede pelo lado de fora, ameaçava melhor. O Ramon, uma chegada pela esquerda, começou a ir muito bem também, mas era um Gama que já tinha equilibrado as coisas na segunda etapa. E o gol sai de uma fatalidade. Hoje, dia 26 de abril, é dia do goleiro e o Kaiser não teve uma boa noite. Ele, que eu gosto muito, acho um excelente goleiro, foi dos melhores goleiros do Candangão, na minha opinião, tá? Junto com o Tarta, talvez seja a grande figura ali com o Tarta e o Marco Júnior, a grande figura desse brasiliense no ano de 2026, que começou tão trabalhado com a queda precoce no Candangão, mas a vida de goleiro é dura. Já diria Eduardo Galeano, o goleiro é o camisa número 1, o primeiro a falhar, o primeiro a ser condenado e o primeiro a ter que defender. Onde pisa goleiro não nasce grama. E aí, parafraseando Galeano, vou chegar aqui e falar que foi a fatalidade pro lado do brasiliense, uma bola esticada que estava sob controle dele, ele foi pro limite da área, encaixar, acaba batendo nele, sobrando nos pés de quem? Felipe Clemente. Ele chegando ao seu 13º gol na temporada, méritos pro Clemente para acreditar na jogada, e aí cai no pé do artilheiro, do 9, o Ninja, ele manda pro fundo das redes. Fez 1-1, um empate, e o Gama continuou crescendo, não teve chances claríssimas, não foi um jogo que o Gama perdeu grandes chances, mas fez volume. O segundo tempo foi o segundo tempo de volume, o segundo tempo de chegadas, coloca jogadores ofensivos, substituição ofensiva, entra o De Paula, sai o Moisés, por exemplo, o De Paula atacante recém-contratado, saindo o Moisés, entra o Kennedy jogando dessa vez mais pelo lado esquerdo, era um Gama que vinha pro ataque, do mesmo jeito que o Brasiliense começou a fazer alterações também, pensando no seu ataque. 1-1, o Gama até um pouco mais perto da virada, assim, por estar com mais volume de jogo, e o Brasiliense, que depois ali na reta final começa a ter suas chances não abafa, cruzamento, tentou botar a bola na área, acabou não conseguindo sair com o resultado da vitória, né? Foi um primeiro tempo realmente que fica esse gosto de poderia ter sido mais pro Brasiliense. E aí vamos aqui fazer lados positivos e negativos dos dois lados, né? Começando pelo lado brasiliense, o lado positivo melhora, talvez até o melhor jogo do Brasiliense na Série D, tá? Por estar sem ser o grande jogador, por enfrentar uma grande equipe do Gama, a única invicta do Brasil, por enfrentar um grande rival, e por ter feito o primeiro tempo que fez, principalmente, achei uma grande partida do Brasiliense. O lado negativo é não ter conseguido fazer esse resultado, e no segundo tempo ter visto o seu rival equilibrar as coisas e ter tido chances até mais posses. Acho que no segundo tempo, ok, eu achei o Gama um pouco melhor que o Brasiliense, sim, no segundo tempo. E agora pro Gama. Lados positivos, lados negativos. Lados positivos, a gente vê a entrada do William Júnior, que é claro, não fez aquele futebol que a gente espera, mas eu já expliquei aqui, tá chegando agora. De lados positivos, tem a recuperação no segundo tempo, porque sabe que pode saber. Calma, agora me embaralhei. Sabe que tem de onde tirar, que é do banco de reservas, para tentar criar mais chances no segundo tempo. E de um Felipe Clemente que consegue arrancar esse gol, um ponto muito importante. Então, mesmo não um grande jogo do Gama, o Gama não fez um grande jogo, mesmo assim, consegue sair com um empate, consegue manter essa invencibilidade e frear o time do Brasiliense no seu melhor primeiro tempo da competição. Então, é isso como fica o grupo. Vou pegar aqui para confirmar os jogos, mas já finalizado, por exemplo, o grupo do Gama, que é o grupo A3, grupo de Gama e Brasiliense. Vamos para a classificação. Aqui, peraí, vamos conversando então, enquanto isso, vamos aqui, ó, como você tá, como tá a vida, tá vivendo bem? Vocês estão vivendo bem? Importante, né?
perguntar pra audiência se tá vivendo bem, porque a gente sabe que, né, tantos problemas e tal, se tá vivendo bem. Não quero saber agora porque eu achei a tabela. Então, vamos falar aqui. É o Gama em primeiro com 10 pontos, seguido por Luverdense em segundo com 8, terceiro Aparecidense com 6, quarto Brasiliense também com 6, quinto Primavera com 2 pontos, inclusive esse empate contra o Luverdense foi bastante inesperado, tá? Bom resultado para Gama e para Brasiliense, o empate do Primavera lá, em umas com 0. O Brasiliense vai enfrentar na próxima rodada a Aparecidense, confronto direto, os dois com 6 pontos, e o Gama vai enfrentar Luverdense, também um confronto muito importante, porque caso o Luverdense acabe vencendo, pode tomar a liderança do Gama, mas o Gama tá invicto, então, de acordo com a estatística, a probabilidade é que o Gama não perca esse jogo. Até porque, confirmando aqui, são 22 jogos de invencibilidade, 22 mais 4, 26 jogos desde a última derrota, que foi exatamente contra o Brasiliense, se não me engano, aqui desse Cerejão em 2025. É isso, esse aqui é o retrato de como foi o clássico. As duas equipes ainda estão numa posição. O Gama tá bem na Série D, uma posição mais tranquila. O Brasiliense tem que se lamentar mais do que esse jogo aqui, aquele empate contra o Primavera. E o próximo jogo contra a Aparecidense é chave. Uma derrota vai deixar as coisas mais difíceis. Uma vitória, você já começa a respirar melhor no grupo. E eu acho que são duas equipes assim. Não acho favoritismo, mas é certo que essas duas equipes têm para avançar para a próxima fase. O que eu acho é que as duas realmente vão conseguir passar. E é sempre um prazer ver clássico, um clássico quente, que até achei que os atletas tiveram cabeça, tá? Mesmo apesar das reclamações com a arbitragem, apesar de um clima mais tenso, quando o Gama empata a partida em 1-1, os jogadores tiveram cabeça, não teve briga, não teve uma confusão generalizada, foi tudo na bola. Então é importante também que a gente ressalte isso de um grande clássico como esse. É a dureza, porque eu tenho que botar esse parênteses aqui, é triste a gente ter torcida única num grande clássico como esse, né? Um estádio com uma capacidade grande que o Cerejão, como é também o Bezerrão, a gente ter que viver um clássico com uma torcida única. A gente vê no Rio e outros lugares, é, torcida mista, né? Não mista no mesmo ambiente, mas assim, com as duas torcidas presentes para ver o jogo, um Flamengo e Vasco dividindo a arquibancada. Falta isso no futebol DF, falta isso. E até numa reflexão um pouco mais profunda, eu quero saber sua opinião, aqui já é um espaço pra gente comentar sobre isso. O que você acha sobre uma reflexão mais profunda? Acha até que você aumenta o grau de rivalidade, de tensão em ter clássicos com torcida única, porque você vai criando uma rixa cada vez mais de rivalidade de inimigo mesmo, e de que você não pode ver um torcedor do outro time, que aí vai aumentar ainda mais, porque está acostumado a só vir aqui torcida única, vai se criando ainda mais um distanciamento dos dois lados. Enfim, eu acho que só tem que piorar. Acho que seria um dever, inclusive, o papel do Estado aí de garantir a proteção dos torcedores, até porque esse é o papel do Estado, né? Garantir os direitos ao cidadão. Mas a gente sabe como é que é, às vezes é muito mais fácil somente proibir tudo. Proíbe torcida, é muito mais cômodo, né? É muito mais cômodo, a gente sabe que isso não resolve problema nenhum. Piora o futebol do DF, piora um grande clássico do Brasil, como é esse, porque eu realmente acho que é uma das grandes rivalidades do Brasil, não só do Distrito Federal. Enfim, tá meu desabafo. Quero saber de você o que você pensa sobre a torcida única, o que você achou do jogo de hoje e o que esperar nas próximas partidas. O Gama vai enfrentar Luverdense e o Brasiliense vai enfrentar a equipe da Aparecidense. É isso, foi o Sobrevivendo ao Vivo. Tô vendo se eu esqueci de comentar algum ponto importante, acredito que não. Me despeço do clássico de número 79. Em maio, teremos dessa vez no Bezerrão, infelizmente com torcida única também, o clássico de número 80 para aí o retorno dessa Série D. O estádio já tá vazio, já tá apagando cada vez mais luz aqui, ó, vou mostrar para vocês. Já não tem mais nada aqui, ó. Já não tem mais nada, já tá vazio. Tem a galera ali das cabines ali em cima, não sei se vai dar para ver ali, ó. Ali. E é isso, galera, tirando o cabo, e eu vou me despedindo de vocês. Quando a galera tira o cabo, eu acabo o Sobrevivendo ao vivo. É isso, valeu, até a próxima, tchau, fui. Grande clássico, nos vemos no clássico 80, mas até lá, claro, muitas partidas do futebol candango. Valeu, falou, até a próxima, valeu,